Vamos lá, galera, de Cicast hoje. Ó, até errei no microfone aqui, mas aqui a gente não tem corte, tá? A gente já Legal, toca bom direto. assim. Tô aqui com a turma aqui pra gente trocar uma experiência aqui. Exatamente. Gustavo e Diego aqui, que nós estamos para bater um papo sobre vida, essa experiência de chegar até como CLT para virar empresário. Ixi, Não sei se os dois, né? Do Gustavo ali a gente eu conversou um mais, pouquinho, Eu não, esse mundo da advocacia, mundo do solar aqui com o meu parceiro aqui também, dois hosts aqui para instigar os nossos entrevistados, e eu acho que o legal aqui é a gente trocar experiências, né? com certeza. Entre mortos, feridos e os sobreviventes do solar. Não foi um mercado fácil, ano passado foi difícil, e eu acho que vale tudo como experiência para quem, né, escuta aí o Cicast, porque não é, vamos falar do mercado solar, não, vamos falar sobre a vida, Sim, e ele vai passar pelo mercado solar também, Com porque é certeza. um mercado que a gente está atuando, né? sim. Então, a ideia do Cicast, só para poder vocês entenderem um pouquinho, antes de vocês se apresentarem, é a gente trazer conteúdo relevante para poder conectar as pessoas e transformar a vida das pessoas aqui em Legal. algum ponto, né? E, com certeza, cada um de nós aqui temos algo a acrescentar na vida de alguém. Então, assunto relevante pode trazer assunto relevante que a gente quer bater papo Que bom, aqui no bom, legal. Cicast, beleza? Então, vou começar aí, não sei quem que é o mais experiente, né? Vamos lá. Sou Gustavo, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? O Pedro e a Isabela, então um tá com 10 e o outro com 11. A história é um pouquinho, contar resumidamente um pouco a história, né? A gente começou no solar aí em 2018, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, natural de Goiânia. Trabalhei 15 anos em indústria, né? Trabalhei 5 anos basicamente na Ambev, aqui em Anápolis, e depois trabalhei num grupo grande, chama Caramuru Alimentos. Trabalhei em várias áreas, caldeira, manutenção, planejamento e controle de manutenção. Cheguei a alcançar nível de autogerência, né? Gerência de manutenção, depois eu alcancei gerência fabril, e uma carreira muito voltada para essa parte de gestão, né? Apesar de ser engenheiro de formação, nunca trabalhei diretamente nessa parte, e sempre tinha um desejo de empreender, de ter mais liberdade na questão do tempo, de conseguir trabalhar no sentido, ter uma liberdade maior no tempo, né? Então, a gente sempre tinha esse objetivo como família. Comecei a dar aula, também fui coordenador de cursos, de MBAs também, né? Nessa época também a gente começou a trabalhar muito voltado para a área de manutenção industrial, que é a área foco, trabalhando no Senai, dando aula no Senai, dando aula muito voltado para a pós-graduação, né? E onde surgiu o solar, em 2018, o Léo, que é o meu sócio, e a gente Vocês são conheceu. amigos? O Léo, Não, a gente conheceu por amigos em comuns, né? A gente tinha Eu conheço a história. a gente tinha amigos em comuns, na verdade. Eu sou pastor também, né? A gente também carrega, e o meu pastor meu pastor, na verdade, é genro do pastor dele. E falou, cara, ó, é o Gustavo, cara bacana e tudo, e ele trabalhando, eu preciso de um engenheiro, e a gente conectou. Tanto que morava em Itumbiara, ele morava em São Luís de Montes Belos, uma distância significativa, assim, e eu fui lá para conhecê-lo. E nessa época minha esposa começou, né, a gente entendeu dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Cara, vender. Então vamos tentar vender. A minha esposa não é do ramo, minha esposa na área de recursos humanos, ela trabalhava numa choperia, na parte de recrutamento, né, de um restaurante, na parte de recrutamento ali, seleção, na parte de DP. E aí ela começou a vender, e aí nos finais de semana eu ajudava ela numa venda, subia no telhado. Nessa época a gente fez umas 4 vendas em Mas Itumbiara. você estava ainda CLT? Não, trabalhando, normal, gerenciando a planta e trabalhando, e ela começou ali vendendo. Deu certo, fez 3 vendas significativas, fez um posto, uma rede de postos. Essas primeiras vendas aí saiu com os 2 primeiros meses, e a gente topou abrir um escritório em Itumbiara, onde ela tocou. A gente abriu uma empresa na época chamada Silisol. Silisol é o nome de engenheiro, né? Você vê que não tem nada de comercial no silêncio. Criamos essa empresa, e aí foi onde eu decidi, de fato, empreender, né? Foi sair da Caramuru, tinha um bom salário ali. mais seguro. Exatamente, né? Assim, Qual que é o momento, assim, Gustavo? Fala assim, cara, como foi esse momento? Fala assim, cara, agora tá na hora de agora pedir tá pra na sair. hora, né? É verdade. Como que é essa decisão? Assim, explica para quem às vezes está nesse momento da vida aí que você teve. Cara, foi um misto de coisas, assim. Na verdade, eu já pensando nisso, eu comecei a dar aula, então eu tinha uma renda não expressiva, mas eu tinha uma renda já com aula. As aulas foi tão importante para mim, tanto para
para ter mais uma renda, como também network. Então, eu comecei a ter um relacionamento maior do que somente aquele do meu ramo industrial. Então, o primeiro ponto, eu consegui ter uma renda extra, né, junto com a minha equipe. Se por algum motivo a coisa não andasse bem empreendendo, eu tinha essa renda aí. Segundo ponto, aconteceu que assim, eu estava num momento nesse ano de muito estresse, de uma demanda muito grande. No trabalho CLT. No trabalho CLT, exatamente. Né? Na indústria, a gente começou a ter muito problema na caldeira ali, que a gente tinha um processo, além da caldeira trabalhar com toda a parte de áreas quentes, que é necessária com a planta, ela também tinha um sistema de cogeração. E foi um momento de muito estresse. E nesse momento de estresse, assim, apesar de muita coisa, a grande maioria do problema não ter nada a ver com a minha gestão direta, porque foi projetos novos mal implementados, vamos falar assim, startups, enfim, empresas novas que eram da área de novos negócios, eu estava muito pilhado daquilo ali. E jogando bola, rompi o ligamento. E eu tive que fazer uma cirurgia rápida, né? E nessa cirurgia rápida, eu tive que ficar 25 dias afastado do meio desse caos. Que foi o momento, de fato, é como se fosse uma férias forçada, que você teve que ficar em casa. Foi o momento, de fato, de refletir, de entender, de botar no papel, de parar, de orar também para entender aquilo, né? Se aquilo Deus aprovava, e onde eu decidi, de fato, de dar pausa. Então, assim, eu vejo que foi essas três coisas. Tanto um momento onde eu decidi sair um pouco daquele ambiente, porque indústria é assim, não é questão de A ou B ou C, assim, é um ritmo muito fervoroso mesmo, e decidi ter esse tempo maior. Então, a decisão foi muito pautada a ter um trabalho que exigia menos no sentido de carga horária e ter mais liberdade. O segundo, ter uma fonte de renda alternativa, que poderia ter ali, que no caso foi das aulas, que eu amo dar aula, eu gosto mais da aula. E o terceiro foi, sim, de fato, comprar comprar esse risco, né? Assumir esse risco, que é empreender no Brasil, né? Assim, empreender já não é fácil, no Brasil é muito mais difícil. Assumir esse risco muito ciente, e aí essa ciência, assim, ciente para com Deus, pelo aquilo que eu acredito, com paz no coração, ciente para com a família, minha esposa junto ali, estou contigo, se for preciso, né? Ela já teve no começo, então assim, foi um risco compartilhado. E aí, de fato, decidi, em 2018, abrir essa empresa. Então, assim, basicamente foi isso que deu muito certo, né? Eu falo que desde o momento que saí, eu nunca tive uma renda mensal inferior àquilo que eu recebia ali, né? Na empresa pelo qual eu trabalhava. Na época, o Léo falou, cara, é melhor, em vez de ser, na verdade, era 3, né? Um dos sócios ficava no Mato Grosso, em Primavera do Leste, um amigo também nosso, amigo já meu, antigo, um cara empreendedor, um cara visionário. O Léo em São Luís ali com toda essa bagagem de empreendedorismo, e eu com essa parte de gestão e ser o engenheiro eletricista responsável das obras. A gente decidiu, ao invés de ter 3 empresas pequenas, por que não fazer uma empresa maior? E a gente decidiu, de fato, começar, na época essencial, com esse entendimento, né? Um comercial muito forte no Mato Grosso. O nível, assim, os projetos maiores nossos vieram de lá, né? A prospecção, o agro é muito forte, tudo. O Léo, com toda essa bagagem de empreendedor, que é cara que a vida toda empreendeu, que a vida toda, né, teve isso, tem isso na veia, né? É o comercial, exatamente, forte, exatamente. O Léo tem sangue do olho, meu irmão. Ele na sexta-feira está triste, na segunda-feira está animado. Ele ama desafio, ele ama, enfim, ele é um comercial total ali. E eu com essa bagagem toda de gestão, a gente começou na época essencial, com 3 colaboradores ali, bem enxuto, algo bem rudimentar. Não imaginaríamos o que daria. Tanto que no primeiro ano nós batemos aí 14 milhões faturados, né? Então, assim, no primeiro ano de empresa, né? A gente representava uma empresa de São Paulo, né? Até 2018. Em 2019 começa, e em 2019 a gente consegue já que é o sonho de todo integrador, bater 1 milhão por mês. A gente já consegue isso no primeiro ano, e foi muito expressivo, e é onde a gente começou onde é um pouquinho do começo da história aí do Grupo Eficiência, né, que a gente tem traduzido. Então, assim, de fato, foi muito ligado a isso, né, assim, a gente vê, e aí olhando um pouco, né, depois passado assim, a gente vê que foi um somatório de coisas, né, assim, o sucesso não é por acaso, né, são valores de pessoas que se conectam, né, que têm o mesmo valor e estão juntos com o mesmo propósito, é uma visão de mercado, entender o momento certo de entrar. Então, assim,
são um somatório de coisas aí, mas resume um pouco aí o começo da história. Mas é legal, você falou uma coisa, fazer um complemento, né, dessa Sim. questão, né, de ser uma pessoa de fé. Sim. E eu estava até falando com... Uma pessoa vai saber quem que é. Quem não vou falar o nome, mas ela vai entender, que até a gente começou ontem. E essa situação de você... A gente reza todo dia, né? Sim, eu rezo com meus filhos sim, quando eu vou para a escola. Sim. E tem aquela página que seja feita a tua vontade. Exatamente. Né? Só que como a gente não entende essa frasezinha, seja feita a tua vontade. Então a gente sempre quer que seja feita a tua vontade em cima da minha vontade. Exatamente. E essa pessoa, né, agora esse amigo meu, ele estava esperando uma expectativa de um filho. Sim. E estava na expectativa da menina e veio um menino. Sim. E aí ele ficou assim um pouco frustrado, essa foi a palavra. Sim. Eu falei, desde quando que essa decisão era sua, meu amigo? Exatamente. Nunca foi, nunca será, entendeu? Verdade. Então, ou seja, claro que eu entendo ele, não estou, né, assim, julgando de forma nenhuma, mas entenda que se Deus colocou, né, e a vontade sempre no final discernimento dele, se você é uma pessoa de fé, porque quando você começa a querer ir contra né, esses conceitos, que eu acredito muito nisso, então quando vem algo na minha vida, eu falo assim, que se for para mim, que deixe comigo, Senhor. Se não for, que passe para frente e vida que segue. Ainda mais numa situação dessa de filhos, né? Com que certeza. você não tem como você escolher. Se veio para você crescer, veio para aprender com você, veio para você estar junto. E por mais que você tinha uma intenção de ter uma menina, mas é um menino que... A Bíblia é muito clara, e eu gosto, sou profundo assim, apreciador da palavra, né, da Bíblia, porque assim, ela é muito rica. No livro de Provérbios mesmo, a gente fez isso na semana passada, assim, um tempo casais, e eu usei só provérbios, quanta riqueza ali, né? E tem um provérbio que me chamou muita atenção, que fala assim, a sabedoria do prudente é discernir seu próprio caminho, ou seja, é aquele ditado, quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, e a Bíblia, ela em vários momentos, principalmente nesse provérbio específico que a gente está falando, nesse capítulo, fala muito disso. Que não está errado o homem fazer planos, né? Não está errado projetar, planejar, né? Mas ela sempre coloca assim, ó, apresente, né, ao Senhor, aquilo que você coloca, consagre, enfim, escute, porque a vida com Deus, a oração não é só a gente falar, a gente também está disposto a escutar. Então, eu falo que essa questão do ligamento, que foi o segundo joelho meu bichado, não foi Deus que permitiu aquilo, porque se eu não parasse aquele caos, eu não conseguia escutar. Então, o escutar a Deus, o entender, o discernir, o consagrar a Deus, está aqui, as minhas planilhas, eu amo planilha, está aqui as contas da família, aluguel, aqui plano de saúde que eu não vou ter mais e tal, vai aqui, assim dá certo, consagre ao Senhor, coloque os seus planos diante do Senhor, que aí a gente tendo, e aí entra essa paz, né? A paz é uma maneira de Deus falar. Quando a gente está em circunstâncias e não há paz no nosso coração, a Bíblia fala que o árbitro do nosso coração tem que ser a paz. Então, assim, isso é interessante, né? Deus não nos fez robôs, não, nós podemos planejar, nós podemos, né? Assim, nós temos uma mente, uma inteligência, essa capacitação de criação, de bolar, de estruturar, de fazer um negócio, de montar um processo, não tem nada errado nisso. A questão é a independência. Aí que é essa questão, né, de não entender que tem algo maior e colocar isso, né, e consagrar isso, e colocar isso diante de Deus, que foi o que aconteceu nesses 21 dias aí, que eu fiquei como se diz, né, com o ligamento aí estourado, que eu tive que fazer uma cirurgia rápida, porque não foi só ligamento. No primeiro joelho eu tinha o ligamento, eu demorei quase um ano para fazer. No segundo foi ligamento e como é que chama aquela cartilagenzinha que tem? Menisco. E o menisco, a maneira como ele rompeu, se eu não fizesse rápido, eu teria que tirar. Isso não dá problema agora, dá problema com 60, 70 anos sem o menisco. Então o médico falou assim, cara, faz rápido, você consegue, né, andar normal, mas isso vai dar problema lá na frente. Se a gente fizer aí dentro dos próximos 20 dias, eu consigo resolver essa questão do menisco. E aí onde aconteceu aí esse tempo para apresentar, vida, né? Mudou a vida, exatamente. Há males que vem para o bem. Exatamente. Até porque a própria palavra fala também que a vontade dele é perfeita. Exatamente, agradável. A gente precisa entender de fato isso. A gente não entende, às vezes, né? Nesse momento acontece uma coisa que você acha que é ruim, mas aquilo que é ruim é o que vai te direcionar para o que o melhor que está por vir, né? Isso é interessante. E o Diegão agora, conta para nós aí como você chegou até ao solar aí, vamos colocar aí esses projetos que a gente discutiu já um pouquinho. Meu nome é Diego Neiva, né? Eu sou advogado e também tentar resumir aqui,
A minha história, eu não começo na advocacia também, eu sempre trabalhei com meu pai, sempre no comércio, todo tipo de comércio varejista. Acho que meu pai tentou na vida, então desde criança eu sempre fui muito comercial, casei muito novo, com 21 anos já estava casado, e minha esposa ela começou a trilhar o caminho do direito, e assim que ela concluiu a faculdade, passou no concurso, e a nossa realidade na época financeira era bem desafiadora, e essa realidade de concurso ela muda o cenário da noite para o dia. Isso me chamou a atenção, eu brincava muito, falava assim, eu estou ficando velho, né, bobo, né? Então eu volto a estudar, é o que me traz aí. Com quantos anos você voltou? Eu já estava com 26 anos. 26? 26. Eu entrei na faculdade de É Direito. mesmo? Nossa, que legal. Isso. E foi muito desafiador, porque era interessante, que primeiro que a gente estudava com jovens, né, 18, 19 anos, era uma pegada de coisa de faculdade, e a minha era única e exclusivamente cumprir a carga horária, pegar meu diploma, passar no AB e mudar de vida. Esse era o objetivo. Então, não perdi tempo. Foi uma caminhada muito desafiadora, né? Jovem, eu e minha esposa e tal. E Deus abriu as portas na metade da faculdade. Eu entrei num grande escritório lá em Goiânia, né, como estagiário. Agradeço muito o tempo que eu tive ali. Entrei no 7º período, fiquei até na minha formação. Fui estagiário pessoal de uma das advogadas sócias, que foi uma segunda mãe para mim, um advogado de respeito lá. E a base jurídica do escritório era assessoria para a empresa. Então, eu aprendi a advogar com eles e tinha convicção que ia fazer aquilo, porque até meados da faculdade eu entrei no direito para fazer concurso. Mas assim que eu entrei nesse escritório, eu falei, não, eu sou advogado. Eu só não sabia que eu era advogado, mas eu nasci advogado. Nasci para isso, porque tem uma pegada muito comercial na advocacia. Sim. Né? Tem muito essa coisa do network, dos relacionamentos, e eu sempre amei essa parte. E fui um dos primeiros estagiários, fui o primeiro, na verdade, desse escritório que continuei como advogado júnior lá, né? Assumi uma carteira de clientes, mas fiquei 2 anos depois de formado, cheguei no teto, que é aquilo que a gente estava discutindo um pouco antes, e sabia que para alçar voos mais altos eu teria que sair, abrir meu escritório, e foi um momento muito desafiador, que é bem na chegada da minha primeira filha, bem nesse momento, e aí você sair do fixo, que tinha um fixo e tinha né, uma participação também nas causas, mas foi um desafio, e graças a Deus, Deus me deu coragem e ousadia para romper, e eu parti, abri o escritório com outros amigos advogados, e comecei a advogar na assessoria jurídica para a empresa, e Deus foi pondo alguns clientes, e aí chega esse momento, finalzinho de 2019 já, atualmente a Essencial ela já estava no final desse primeiro ciclo de muitas vendas, e o Leonardo, a gente é amigo de infância, eu e o Léo, a gente tem uma história muito boa, muito bonita, a gente é da mesma cidade interior, famílias... Qual que é o nome da cidade mesmo? A gente é criado em Firminópolis, né? Firminópolis. A gente cresceu junto, mesma igreja, os pais amigos, pescada de Araguaia todo ano junto, fazenda final de semana, então a gente é muito amigo desde a infância. O Léo passou uns períodos muito desafiadores, né? A gente comentou aqui, ele é um cara resiliente demais, ele tentou vários negócios, ele quebrou várias vezes, e ele se reergueu, e Deus deu, né, a Essencial na época para ele, para o pessoal, para o Gustavo e para o outro sócio, e a coisa explodiu. Nesse momento eu já prestava assessoria para algumas empresas, o Grupo Eficiência vinha numa crescente muito, muito boa, e além de ser muito amigo do Léo, né, o cunhado dele é meu irmão mesmo, é irmão de criação, assim, que chama minha mãe de mãe. E eu conversando com ele, nessa época eu morava em Goiânia, o Léo estava em São Luís, e o cunhado dele é de São Luís, e a gente num encontro, eu falando do Léo, a gente falou assim, cara, que bom que o Léo, né, despontou, a empresa rampou, e aí ele pegou e falou assim, cara, você precisa sentar para conversar com ele. Eles estão crescendo, nessa época ele prestava alguns serviços lá para a empresa, e eles precisam de uma assessoria melhor, eu vejo que... Eu falei assim, então talvez seja a hora mesmo, né? Ele falou assim, eu vou organizar isso. E ele, no próximo final de semana, ele falou assim, eu vou organizar um churrasco lá em casa, a gente encontra todo mundo e a gente vai discutir isso. Léo, e ele literalmente, ele foi à ponte, e a gente encontrou, e eu conversando com o Léo, e ele falando, ele, né, para quem conhece, sabe o tanto que ele
ele é expressivo, e falando da empresa, de onde estava alcançando, eu falei, cara, vocês já têm isso na empresa? Não. Vocês já estão observando isso, questão de colaboradores? Não. Aí eu falei assim, eu acho que a gente precisa conversar. Ele falou, que dia que você pode vir aqui apresentar uma proposta para a gente? Isso era no sábado. Eu falei, que dia que fica bom? Ele falou, na quarta, o Gustavo vai estar aqui. Você vem? Eu falei assim, na hora. E aí eu tinha contato com o solar como a maioria da população tem. De saber, muito esporadicamente. Meu negócio era assessoria empresarial. Nesse meio tempo de 3 dias, eu fui focar no solar. Fui estudar o que era, o que de fato estava acontecendo no mercado, o que tinha mudado, porque a gente começou a ver o surgimento de várias empresas no solar. O que mudou? Né? A gente tem um gargalo muito grande de 2017 para cá, que na 2012, legislação, né? De 2012. 2012 vem crescente. Então, assim, aí o mercado abriu, aquela coisa. Aí eu comecei a ver que era um mundo de possibilidades e de oportunidades. Aquilo me mudou, foi uma virada de chave na minha cabeça. Falei assim, cara, esse segmento, porque a gente da advocacia, a gente sempre assim, você entra na faculdade, a maioria querendo ser delegado federal, juiz, e lá. Na meados da faculdade, eu só quero terminar isso aqui, mas aí eu gosto da área, por exemplo, trabalhista, eu gosto do criminal, eu vou sair e vou fazer isso. Só que quando a gente forma, a gente sempre fala isso, o próprio direito te escolhe. Eu, por exemplo, era apaixonado para a área do trabalho. Entrei nesse escritório, prestava assessoria empresarial, fui fazer pós-empresarial, tal. O direito me escolheu nessa área. Então, quando eu me deparei com o solar, eu falei assim, cara, isso aqui é um ramo que está só começando, ele não tem como esgotar por agora, porque a gente do direito tradicional fala assim, as áreas já estão saturadas, aquela coisa assim, não, essa área já tem gente demais. Então, nessa hora que eu vi essa oportunidade, eu falei assim, eu quero entrar nisso em algo mais profundo mesmo, me dedicar e tudo mais. Fui lá, fiz uma apresentação normal de assessoria para a empresa e naquele dia eu já saí de lá fechado, né? Só com alguns ajustes de serviço em si e já entrei para uma imersão mesmo, a gente veio reestruturando a empresa, parte contratual, a contratação que estava acontecendo e isso eu estou falando ali do início já de 2020. É quando eu entro. Entrei de cabeça, vem pandemia. O momento da empresa estava abrindo uma outra empresa, estava, né, com a Plug e com a Essencial, e foi uma época muito desafiadora, porque a legislação, né, virou uma bagunça, os colaboradores home office, e aquela situação saía normativa todo dia, mudando o cargo horário de trabalho. Foi uma época de muito envolvimento, de muita entrega. E eu em Goiânia, e esposa e criança, eu já tinha tido segundo filho, criança em apartamento, e aquela loucura foi ligeiro, igual eu. Que todo mundo foi. Não, o meu foi bem rápido mesmo. A gente também teve... A minha deu 1 ano e 7 só de diferença uma da outra. Quase, então o meu é 1 e 8. Um nasceu antes da pandemia, outro na pandemia. E a minha também nasceu na pandemia. Então, eu vou ganhar. Frutos na pandemia. A diferença é 1 ano e 10 dias. Coelho, você tá igual coelho. 1 ano e 10 dias. É 9 anos a minha diferença. Muito. A pandemia ajudou em outras coisas. Mas esse cenário pandêmico, né, me fez até mudar para São Luís, porque a empresa estava numa ascensão muito grande. Naquela época, nós estávamos desenvolvendo os primeiros projetos de energia de usinas para investimento. Sim. Foi bem na época, muito envolvido com a Bárbara Rubim, a gente fez mentoria com ela, a gente fez toda uma assessoria para estruturar esse projeto. Que a gente falou, né, assim, do colaborativo, né? Você foi, aprendeu para você fazer um trabalho, a pessoa passou o conhecimento, né? Nessa época, né? Legal. Estava, sim. O Elvis, essa época aí foi a época que o Elvis estava trabalhando justamente, com ela ainda. Lá no início. Foi 2019, 2020 ali, foi quando ele estava... Ele que iniciou o projeto junto com ela. E assim, foi muito desafiador. Eu mudei para São Luís e de lá para cá eu entrei para o Solar, eu fui diretor comercial do Grupo Eficiência, eu assumi uma das unidades da franquia, fiquei um tempo, 6 meses, como diretor de uma das unidades. Então, além de diretor jurídico, desde essa época que eu sou até hoje, eu passei por vários segmentos dentro da empresa, né, na parte comercial. Hoje eu trabalho também na venda de grandes projetos e usinas para investimento. Então, isso trouxe uma bagagem que eu gosto muito de falar, porque eu sou apaixonado pelo setor de chão de fábrica mesmo. Então, eu sou um advogado no solar,
tenho buscado, de fato, me consolidar como advogado do solar. Olha só, né? Só fazendo uma pausa aqui. Advogado do solar. Olha o tanto que o negócio é grande da advocacia, Com certeza. né? Muito. Uma coisa específica do solar. Justamente. Porque a legislação já é E dentro Não, desse do gigante. solar tem diversos braços aí não, dentro. Usinas de grande porte, usinas residenciais, é o que a gente estruturar as tava empresas, falando. dar segurança Ser jurídica. Ser oportunidade. advogado do solar, primeiro, a gente está desbravando o setor, né? A gente está desenhando os modelos de negócio, a gente está desenhando a legislação, que é novíssima. E tem desde a estruturação da empresa normal, que é contrato, contratação de pessoal e tudo mais, a gente vai para os detalhes do solar. Usina residencial, usina 100% remota, usina como retorno de investimento, locação. E aí vem assim... Energia por assinatura. E aí a gente, quando vem uma notícia, se o TCU agora vai fiscalizar todos os projetos, vira um alvoroço, todo mundo... Por normativa muda para poder ser usar o Então, tipo de assim, inversor XYZ. Importação. É sempre um desafio, sempre um desafio. Mas eu sempre falo isso, como essa minha vivência do comercial e, de fato, de estar com o cliente, da venda, ela proporciona também um olhar muito mais amplo para o setor. Então, gosto demais e sempre falo que a gente ainda está começando. Os empresários do solar são braços de negócios a cada dia surgindo. E aí, dentro de toda essa junção, de fato, surge a Lux Solution, que é a empresa que, né, a gente está aqui hoje apresentando para vocês, que é a junção dessas pessoas que trilharam aí esses 5, 6 anos, né, dentro dos seus negócios, cada um no seu nicho específico. O Gustavo vem com essa bagagem de gestão, de gerência, que é gigantesca e estruturou todo o Grupo Eficiência nessa área. O Leonardo, que é um comercial, assim, ele transpira comercial, então... E ele vem nessa crescente, desenvolvendo algo específico para o solar. Eu me aprofundei especificamente. Já quero conhecer o Leonardo. Olha, Leonardo. Essa parte jurídica eu também venho crescendo muito e não acho que é demérito nenhum, sempre buscando conhecimento. E a Bárbara Rubim, ela sempre foi um referencial no setor, uma pessoa, né? A gente fez até depois a gente vai conversar aqui, a gente também fez uma reunião com ela. Isso, um modelo de negócio. Porque tem que estruturar coisas novas. Justamente. Está tudo sendo reinventado, né? Então... Sempre, né? Em constantes mudanças e tal. Então, trouxe toda essa bagagem. A Mariana também, que tem a experiência dela de engenharia e bem na parte do mão na massa, digamos assim, né? Lida com o pessoal, lida com o montador, com todas as equipes, e muita coisa na parte de compras também, de logística. Então, a junção desses profissionais e a carência no setor, que foi o que a gente entendeu. A gente vem namorando essa empresa desde o ano passado, comentei mais cedo, né? O ano passado lá na feira mesmo, em São Paulo, a gente não tinha estandes de empresas de consultoria, né? Basicamente, a Bárbara Rubim dominou o setor lá nesse sentido. Sim. Todos os outros segmentos tinha diversas pessoas. Às vezes um ou outro ali enganchado em algum distribuidor, com um apoio ali. Então, você vê que o mercado ele está carente. Como é um nicho novo, o solar, ele é novo, né? Por mais que a gente pense, a gente é dinossauro. Tem 6 anos, a gente é dinossauro no setor. Então, assim, 3 anos? 3, 4? No quarto ano. Então, assim, é muito novo. E essa bagagem, ela vem através da Lux para poder contribuir com quem está vindo, com o integrador, com alguns distribuidores, né? Que a gente tem muitas parcerias. E essa caminhada, o Léo fala muito isso, né? Que a nossa caminhada ela foi feita de parcerias. E essas parcerias trouxe para a gente essa experiência. E hoje a gente está retribuindo, tanto para os parceiros como para novos parceiros, que é passar o conhecimento que a gente tem para que as pessoas possam trilhar um caminho ou mais rápido, com menos problemas, mais bem estruturado, né, como a gente fala, porque os problemas eles surgem. E o que vai diferenciar uma empresa da outra é justamente como cada um lida com o problema, como cada um responde ao problema. Nós vemos uma geração que o segredo está em resolver problema. Aquele que resolve o problema com rapidez, com resiliência, ele vai se destacar, né? Então, é mais ou menos isso, a minha caminhada, e
e o meu relacionamento com o solar, né? Bom, eu queria perguntar para vocês, assim, tem desafios, né? A gente teve um solar que cresceu um absurdo ali, meio não, vou falar de uma forma desorganizada, Sim. porque foi um boom, né, que os produtos ficaram mais baratos, mais acessíveis, né? Viabilizou o setor solar para você ter a sua economia e pagar o gerador e você depois ter esse benefício, né? Então houve um boom e depois houve uma virada de 180 graus, Sim. no sentido de cair o movimento de 100% para 90%, né? Sim. Para a situação aí vamos dizer, da venda mesmo, geral, né? E eu acredito, e até já falamos isso também em outros papos aqui, muito do erro do próprio mercado imaturo. Exatamente. De ter vendido um momento ali que não inviabilizava, mas todo mundo vendeu. Vai acabar, a lei vai mudar e agora não vai valer mais a pena. Um terror, né? Terror da taxação. O desintegrador, né? O desintegrador, ele colaborou com isso aí. O gatilho de venda foi assim... Não vai valer a pena, não. Se você faz agora, não vai valer a pena no futuro. A gente esqueceu que havia um amanhã. Jogaram tudo até o dia 31 de dezembro, porque todo em janeiro ia acabar o solar. E a gente sabe dos erros, e eu falo que a gente também usou essa estratégia errada, errônea também, junto com a nossa equipe aqui, marketing, tudo, né? E talvez ele no finalzinho a gente foi tentando mudar ali, mas já tinha enraizado os clientes. Não vale mais a pena solar, não. Você não vale mais a pena solar isso, não. Você está querendo vender negócio que não vale a pena, né? E passar para trás. Falei, cara, agora para você desconstruir isso. Como é que você bate na porta do cara para ofertar para ele? Mas 2 semanas atrás tu falou para mim que não valia a pena. Agora tu tá aqui me oferecendo? Imagina, você convencer esse cliente. No mínimo incoerente, né? Não, olhe bem. Lá na P2 a gente sempre tratou assim, né? Desde o começo mesmo. Em relação à taxação, acho que... E a gente tratou dessa forma que eu vou contar para vocês, porque a gente está o tempo inteiro estudando. Assim como vocês, a gente está sendo... O mercado que está mudando a todo momento, se você não tiver com os melhores, com os maiores, ou com aqueles que estão fazendo, né? Você vai parar no tempo e você vai se perder. Então a gente sempre tratava assim com o cliente. Fala, cara, se a gente nem... Vamos botar em setembro, né, quando o burbúrio começou a ficar a pressão um pouquinho mais alta, a gente não sabia em quanto que isso ia ser valorado, né? Agora, eu falava sempre para o cliente, falei, cara, se você tem uma oportunidade, tu tem um dinheiro em caixa, tu tem as condições de entrar no financiamento de algo que vai ser taxado, para que esperar? Né? Então, assim, a gente não sabe em quanto, se vai valer a pena, se vai ser interessante ou não, mas o que eu posso dizer para você é que hoje você consegue fazer e ficar até 2045 ali sem nenhum tipo de taxação. Agora, se a gente quiser esperar o cenário mudar, é outra história. Né? E a gente acredita que, como vários integradores fizeram, a gente começou a trabalhar o que ali em novembro, dezembro. Cara, vamos vender uma homologação de projeto. Vamos trazer o cliente mais para perto. Então, projetinhos pequenininhos, a gente cobrava ali, me dá R$500 aqui. Se o senhor fechar com a gente o projeto, dentro do prazo de validade do parecer de acesso, que dê tempo para a gente executar o teu projeto, esses R$500 aqui vai entrar dentro da nossa negociação. Projetos maiores, a mesma coisa, só que em proporções diferentes, né? Um parecer de 1 mega, 500, enfim, muda um pouco. Mas foi o que salvou alguns projetos dos 3 primeiros meses do primeiro semestre de 2023. Então, o que aconteceu? Eu uso muito essa fala do Neto lá, da antiga Progesol, né? A gente não é que não vendeu no primeiro semestre, é que em 2022 a gente antecipou as vendas do primeiro semestre de 2023. Verdade. E para, né, tudo bem, já estamos aí já no segundo trimestre, né, do ano, o que temos aí de desafio aí que vocês estão avaliando? Porque eu acho que o mercado, às vezes a gente fala para o mercado solar, não, acho que o mercado tem desafios pontuais que tem vários outros mercados que são os mesmos desafios, né? Que a gente até conversou quando a gente esteve lá em Goiânia. E eu vou te falar que isso é tão louco que a gente ontem estava fazendo uma conversa com o terceirizado que a gente contrata. E a mesma situação que talvez a gente vai debater agora é de um terceirizado que eu contrato e ele não consegue se organizar. Fazendo a coisa errada. Eu falei, cara, se organiza, porque você está fazendo, você pode fazer do jeito certo, que não vai te enrolar, você está fazendo do jeito errado, que vai te prejudicar e você ainda vai ficar com problema na receita ainda. Desse jeito que você faz hoje. E a gente viu que solar foi essa turbilhão de gente fazendo de qualquer jeito, e eu acho que agora o mercado chega nesse momento de ficar quem realmente tem que ficar. De fato, assim, existe
por mais que você olha, né, a quantidade de projetos vendidos, a quantidade de pessoas que entraram no mercado, a quantidade de empresas, a gente tem aí um universo gigantesco de uma demanda ainda que existe, né? Se a gente pega aí os dados da Absolar, aí 4% das unidades consumidoras ou recebem créditos ou têm solar nos seus telhados, né? Então, assim, ainda existe um mercado muito grande a ser trabalhado e explorado, né? O que a gente vê do solar é que, assim, de fato, muitas pessoas entraram, houve muito amadorismo, isso fez com que aumentasse a insegurança tanto das pessoas como também das empresas que constituem o crédito, né? E aí eu estou falando também dessa recessão. E você pega o cenário de 2023, foi um somatório disso, né? Em 2023 a gente teve vários problemas aí pós esse terror solar, que é a terror da taxação. Em paralelo, né? Aconteceu também economicamente, né? Diferente aí de política, de A, B ou C, mas entra-se um governo que é muito mais Estado, que gasta mais, que demanda mais, isso para o empreendedor, para quem investe, né? Quem coloca capital, quem arrisca em investir algo novo, há uma recessão de fato, então há uma segurada no capital, uma taxa Selic alta, então, ou seja, o financiamento é uma parcela maior, né? Então, assim, a gente vê isso tudo em 2023 acontecendo, que não foi pior pela queda do preço das placas, a gente veio 30% de queda, né, do preço do começo de 2023 para o final, que isso alavancou muito essa questão do solar. E aí, isso em toda crise leva a gente olhar o solar de maneira mais abrangente, que não é só vender projeto para o consumidor final. E para mim é a grande sacada, né? Antigamente se falava muito sobre máquina de venda. E hoje se fala muito mais sobre ecossistema de venda, que não é só, não só simplesmente criar uma empresa que consiga ter um faturamento recorrente, previsível acerca de um produto, mas quais outros produtos que eu posso colocar dentro desse mesmo mercado, onde eu não esteja fugindo disso, que vai agregar, que vai satisfazer o meu cliente ou que vai atrair outros clientes no mesmo ramo que eu faço, né? Então, assim, eu vejo o mercado 2024 já com esse entendimento, né? Taxa Selic caiu um pouco, a projeção de subir, o preço, né, caiu mais um pouco aí no primeiro trimestre, na casa de 5%, então se torna mais vantajoso, né? Mas eu vejo, sim, uma regularização do solar. Muitas empresas quebrando, né? Grandes empresas, pequenas empresas, né? A gente vê a questão do crédito, uma forma do banco tratar de maneira diferente agora os integradores e distribuidores. Por exemplo, a gente recebeu semana passada, né, um dos gerentes nacionais, por exemplo, do Santander, né? Nossa empresa, por exemplo, no ano passado, ela foi na plataforma da BV a empresa que mais aprovou no Centro-Oeste na plataforma da BV. Então, assim, hoje a gente tem acho que 7 plataformas. Então, assim, agora o banco ele não vai olhar somente o score do cliente. Ele vai olhar, poxa, quem é a empresa que está vendendo para ele? Qual que é a estrutura que essa empresa tem? Qual que é o caixa que essa empresa tem? Qual a estrutura de montagem que essa empresa tem? De engenharia que essa empresa tem? Então, assim, esse tanto de problema que acontece vai também educando o mercado, né? Por bem ou por mal, né? Então, assim, essa situação vai fazendo com que as empresas, a própria consumidor que você conversa na ponta, ele não está querendo só mais preço, ele entende porque um amigo dele foi vendido e não foi entregue a geração. Então, ele quer entender se vai ser gerado. Então, assim, existe, e é um processo normal de maturação de qualquer mercado, né? Quando se abre uma legislação e entra muita gente, vai ter muita prostituição, muito lixo, e a gente vê essa questão de maturidade do mercado, né? E a gente entende isso, é muito o que entra a Lux nesse entendimento de o que a gente pode fazer para ajudar nesse processo de maturação desse mercado, o que a gente pode fazer para ajudar as empresas a ter processos dentro do seu negócio, seja no comercial, seja jurídico, seja na engenharia, seja na montagem, estruturar para que ele consiga fornecer tanto uma solução mais adequada para o cliente na ponta, como também ter uma saúde, né? E aí eu estou falando saúde financeira, saúde de qualidade, saúde de tipo de material que utiliza, né? Saúde jurídica, estou falando ter uma saúde para que ele possa, né, não ser mais um aventureiro no mercado, né, como acontece hoje. Então, assim, eu vejo esse 2024 muito trazendo essa maturidade. Poxa, taxou, né, a coisa aconteceu, regulamentou o mercado, muita gente saiu e agora, de fato, essa estruturação, né? O próprio distribuidor, né, a Vertes que a gente trabalha,
O Juliano tem essa política muito interessante. Ele fala, né? Eu prefiro ter 100 integradores, 100 parceiros que vão faturar 1 milhão do que ter, sei lá, 1.000 integradores que vão faturar só 100 mil. Então, é buscar, de fato, parceiros, pessoas que não vai só passar o produto dele, mas que vai entregar um produto de qualidade. Porque quando dá problema, cai no colo dele. Então, esse grau de maturidade do mercado, a gente vê isso, e a Lux caminha muito em cima disso, né? Na parte jurídica, né? Na parte comercial, marketing, na área aí, mais técnica, né? Montagem, engenharia, a gente entende essa dor do mercado e a gente se posiciona nesse lugar, né, para trazer essa solidez, para ser uma ponte, né, e também na formação de novos negócios. Quando eu falei de ecossistema, a gente conseguiu criar basicamente aí 6 braços de negócio dentro do Grupo Eficiência, que a gente gastou muito tempo, batemos cabeça e tudo, que a gente consegue fazer com que eu não consiga só fornecer um produto para quem precisa de energia. Posso fornecer agora um produto para quem quer investir e ter uma rentabilidade de 1,5% ao mês, né? Então, é um cara que está com capital parado. Eu vi uma pesquisa, eu até postei algo no feriado dia 1º, né? Falando muito assim, né? Muito mais do que a gente pensar como a gente tem trabalhado, como é que eu tenho transformado o meu trabalho em capital e investimento. Eu peguei uma pesquisa que saiu da Ambima, que ela fala isso, que fala que 50% dos brasileiros investem, e isso já tem uma crescente, as pessoas estão investindo, mas basicamente 68% dos que investem, 40%, 38% investem em poupança. Eu vi um dado lá que 14% investe em bets, aqueles jogos de aposta, e acha que aquilo ali é um investimento. Então, você vê assim, o grau de imaturidade do mercado do investimento. Então, poxa, se eu tenho um solar, que eu vou investir no imóvel, que pode me rentabilizar 1,5% ao mês. Gustavo, com manutenção, vamos colocar menos, vamos supor que dá um problema, vamos contar nessa conta, vai dar 1,3, cara, é lindo, né? Perto aí do imóvel que eu coloco 0,5. Então, por que não oferecer um produto do solar para o investidor? Por que não oferecer um produto de maneira que eu possa cuidar da usina de alguém que muitas vezes foi abandonado no mercado, ele está órfão, alguém só vendeu, ou não existe mais no mercado, ou o cara não quer saber de cuidar de usina, ele não tem um seguro, ele não tem um monitoramento, ele não tem ali, né, vamos falar assim, uma manutenção preventiva, né, que é necessário ter manutenção preventiva no solar, que também não é só lavagem de placas, né, existem inspeção preditiva, eu estou falando ali de altas tensões ali em cabos, então assim, existe algo também que eu posso oferecer, não só para o meu cliente, mas para cliente, muitas vezes, os parceiros, né? Então, assim. Do drone que a gente estava falando. Exatamente. Então, assim, existe aí eu falo do ecossistema, né? Então, existe um ecossistema do solar que está na mesa, é dinheiro que está na mesa, é pessoas que estão com necessidade de uma ponta e que não tem quem oferecer. E aí eu vejo nessa pegada o solar saindo um pouco do projeto Turnkey, te entrego chave na mão e eu posso te entregar um pouco mais do que isso, né? Eu até complementar essa tua fala aí, eu vejo muito assim, não é só o mercado do solar que está mudando. Sim. Fiz um treinamento de liderança esses dias para trás e a gente estava conversando lá sobre geração X, Y e Z. Legal. Né? E aí, quando você estava falando sobre poupança, por exemplo, me trouxe essa reflexão. E eu penso que a galera da poupança, infelizmente, ela está indo embora. Sim. Né? O vovô, o titio, não sei o quê, essa galera tá indo embora. E automaticamente daqui a pouco você vai tornar obsoleto. O próprio banco vai trazer alguma outra solução porque ele vai entender que ele não tem mais cliente para aquilo. Que ninguém tá colocando. Exatamente. A geração está mudando. Então, por exemplo, eu sou 87, você viu ali MS-DOS, tal, não sei o quê, a tecnologia entrando, cheguei na internet de escada e tal, não sei o que, você tá no digital. Os nossos filhos daqui de todo mundo já nasceu digital, com internet pronto, né? Hoje você vê uma criança de 10, 12 anos... Você fala que poupança não vale a pena, todo mundo fala o tempo inteiro, né? Exatamente. Eles já estão consumindo isso daí. Antigamente, qual que era o conceito? Tem um dinheiro investido numa poupança, compre o seu imóvel à vista, garanta sua casa própria. Cara que ele tem muito dinheiro hoje, talvez ele não quer ter o imóvel próprio dele. Exatamente. Muito dinheiro amortizado. Barato, entendeu? Ele prefere botar para girar, ter ganhos e ele aluga o imóvel que ele quer. Ele mora num padrão que ele quer. Até o consumo mudou também, né? Ele não quer ficar parado num local só a vida inteira. Pagar aluguel era conceito do pobre. Sim. Exatamente. Hoje é utilizado por um cara que faz uma boa gestão financeira. Exatamente. Né? Então, isso é tão verdade que você está falando, que os maiores nichos de negócio
e os grandes cases de negócio que surgiu aí na última década é justamente quando a gente fala de assinatura e de locação. Ninguém mais é dono. Transporte, é locação, né? Verdade. O grande boom do negócio é justamente migrar do ser dono para alugar, porque traz liberdade, traz flexibilidade, custo, pouco dinheiro investido. A nossa usina que a gente tá fazendo, né? Cara, eu vou comprar pra quê que eu vou comprar imóvel? Arrenda isso aí, bicho. Pronto. O dinheiro disso ali nós já vamos impactar Exatamente. em outras coisas aqui Justamente. dentro, né? Então, assim, tudo isso tá mudando. E se a gente não acompanhar essas mudanças, então, por exemplo, o solar, ele já tá sendo e ele vai ser uma nova poupança com muito mais segurança, com muito mais lucratividade e palpável. Sim. Ele, se você vende, Justo. você revende, você reloca, Justo. você move, tá aqui. Não é criptomoeda, não é não sei o que lá, entendeu? Então, assim, é um trem que tá palpável, né? E a gente tá nesse mundo novo, nessas transformações. Então, assim, a gente tá plantando sementinha que daqui 10 anos, 15 anos, lembra o que a gente tava falando lá atrás? Olha lá o que Legal. tá acontecendo. Legal. É tão né? interessante essa fala sua do palpável, né? A gente atende muito cliente e eu estava fazendo uma apresentação de usina de investimento para uma pessoa do agro. E literalmente pessoa muito bem sucedida, mas com rudimentar, digamos assim. Ele falou assim, doutor, eu só ponho meu dinheiro onde eu consigo parpar. Então tá ali no boi, tá... Eu falei assim, não, então tá fácil, porque esse modelo de negócio você consegue parpar. Sua usina tá lá, os módulos estão lá, é sua, o terreno é seu. No máximo a escada que você vai usar pra poder Então, assim, parpar. justamente. Então, assim, não é, porque essa conversa de, né, o cara mais simples, sério, né? negócio Mais de bolsa, tradicional, de vamos dizer criptomoeda. assim. Que moeda? Eu vou pôr meu dinheiro em moeda e tal. Eu nem, não tô nem pegando. Não sei, a gente nunca vê esse dinheiro. É muito dinheiro, só que você nunca vê. E tal. Eu falei, pois é, mas o seu não. Tá lá, é um bem imóvel, tá lá parado, você pode ir lá, pôr a mão e a rentabilidade vai vir mês a mês. e Cara, tudo mais. tu já pensou que mundo Gostei louco. dessa daí. Viu? Olha que mundo louco. A nossa geração aqui, quando a gente, pô, era um sonho de ter um videogame em casa, brincar e tal, o videogame era coisa do final de semana. Sim. Agora tu imagina no mundo de hoje que o pai tá dando um videogame pro filho, bora, meu filho, treina, seja o melhor. Tá vendo aqui, ó, tá ganhando 1 milhão de salário mês jogando, mais patrocínio, mais isso, mais aquilo. Mudou até o mercado, né? Mudou tudo. Cara, Essa- olha a que verdade louco. é essa. O né? cara A verdade- jogando videogame dentro de casa, ganhando meio milhão de salário, E o grande desafio para a gente que está passando pela transição é justamente atualizar. Quebrar os paradigmas. Justo. Assim, a gente, quando você vai para o digital mesmo, nós que passamos pela transição, a gente tem muita resistência ainda do digital, de como monetizar o digital. Essa geração nossa, Cara, dos nossos filhos, eles nem conhecem o modelo antigo. Sim. É tipo assim, não, eu tenho que ganhar dinheiro, assim, a minha profissão tá aí, é alguma coisa no digital, não tem? Diego, É outra tem um ponto aí que- outra perspectiva. eu tô achando que eu sou o cara mais velho da mesma. Aqui. Não tem problema não. Deixa eu só pra me atualizar aqui. Tu tá 8,7. 8,7, Vou fazer 37. 8,4. 8,4. 8,4. Puxa, eu sou mais velho. 7,9. 7,9. Ganhei. É pouco, é 50. Sou mais experiente. Mas eu falo, experiência é vivência, né? Com certeza. Quem mais Com vive tem certeza. mais experiência do Vixe, que se você tempo. Não acredito Não é que é isso. tempo. Não, Mas uma coisa que a gente tem, né? Porque eu acho que pelas idades aí, pelos anos de nascimento, que eu acho que é uma vantagem, tá? Os nossos filhos não têm isso, mas você ter vivido sem e com. justo. Cara, isso é uma vantagem pra gente, né? Tô que se você pegar, a galera tá despontando, né? E aí eu tô falando eu não falo de despontar simplesmente dar um tiro de 100 metros, depois você some. Mas a Sim. galera que tá ficando, é essa galera que tá nesses essa aí, bagagem 80, ali. 80 pra cima ali. Agora, galera dos 30 e... 90 menos. Por quê? Porque a galera que tem uma resiliência maior, é um pessoal que viveu sem Justamente. nada e agora já tem, sabe dividir isso. Justamente. Porque a molecada que está em cima disso daqui, eu não sei nem o que elas fazem se não tiver mais celular. Sim. Verdade. Eu sei que pra gente também não é fácil. Por exemplo, Sim. hoje a gente vai fazer um deslocamento, igual eu tive que sair para poder levar minha esposa no médico agora de manhã cedo. Eu coloco porque estava o trânsito muito ruim hoje de manhã. Eu falei, cara, eu vou usar a ferramenta, eu sei chegar lá, mas eu vou usar a ferramenta para me mostrar onde que está menos trânsito. Facilita a Sim. vida. né? Mas e se não tiver? Aí você pensa, acabou o celular de um
do meu filho. Aham, O que ele faz? é verdade. Sim, Como é que eu vai tenho, chegar a um eu lugar? a gente tem até que educá-los para uma situação vamos dizer assim, de pane, que uma pane, ó, acabou o De celular, você não necessidade, tem né? como, sumiu o celular, você não tem. Vamos ver como você vai se virar? Você precisa pegar um ônibus, Sim. você precisa Você precisa perguntar andar. para alguém. Não, perguntar não, para alguém, é às mais- vezes não sabe eu vou- comunicar, porque só fala pelo celular, no Eu vou ser WhatsApp. mais radical ainda. E eu tive essa conversa no feriado, tinha um pessoal em casa, a gente conversando sobre isso. E falando que hoje, na ocasião, né, eu estava dando o meu exemplo. Não, eu só sei, além do meu celular, eu sei o número da minha esposa. Aí começou a roda. Cara, eu não sei de não sei o quê. Não, eu só sei o meu. E não sei o quê. Aí uma pessoa estava lá, mais experiente ainda que a gente, que aí de idade mesmo, falou, pois então, o filho dela estava fazendo 11 anos. Eu ensinei para ele gravou o meu número. Olha, você vê, só Eu pensa fiz isso também com quem meus filhos. viveu, Uhum. quem viveu, Eu já fiz com minha filha. quem minha é, filha, sabe engraçado, assim, o telefone. só Olha, coisa, pensa dica legal isso, essa, pra só tudo. pensa isso quem viveu antes do celular, antes do negócio que a gente Não, gravava imagina, na cabeça, números Diego, e você números. falou, agora despertou. Se a criança se perde, Isso, mas olha só pra você ver. Não, mas a Exatamente. ocasião ela foi vai achar essa. como você. Exatamente. E ela- A minha de deu 5 esse- anos, ela pelo sabe nome, falar né? o nome do prédio, o número do apartamento dela e o telefone da mãe. O relato É, lá tem que pensar nisso da mesmo. pessoa, ela justamente deu eles viajaram, o pai e mãe viajou, os filhos ficaram com um casal que estava cuidando para eles. Foram para o sul. E numa ocasião, o pessoal deixou o filho na natação lá e tal, e aí atrasou. Um negócio normal, nada muito. O menino deu uma desesperada, disse, meus pais estão viajando, eu estou sozinho, meu tio esqueceu de me buscar. Aí chegou numa pessoa, por favor, me ajuda, aquele contexto ali. Uai, tá, para quem que a gente liga? Não, liga para minha mãe. É o único número que eu sei. Aí ele falou, ligou, mãe, ó, o tio não veio, aí, mas eu não sei o número dele. Ela falou, não, então eu tô ligando para ele. Aí ligou, era só uma questão de atraso e tal, Uhum. mas é uma ferramenta. Sim, Sabe? sim. Porque senão os nossos filhos se perdem na nossa cidade e eles não têm o que fazer. Ué. Exatamente. Justamente porque essa geração agora, elas não têm essa resiliência. A gente estava falando um pouco aqui, a internet, toda a tecnologia é uma bênção, se você souber usar. Porque senão ela se torna uma maldição. Né? As pessoas estão, em vez de ficar mais inteligentes, não, elas estão regredindo em muitas Se não tá coisas. trabalhando na mente. Me manda o contato do fulano aqui. Pegou, Justamente. salvou, você muda só o nome. A minha filha, ela é igual Goiânia, morei muitos anos em Goiânia, a gente chega em Goiânia, eu não uso também o aplicativo, o Waze, nem nada. Aí eu ando, ela fala assim, papai, mas como você sabe os lugares? Porque para ela, põe o GPS, me põe manda não sei o quê e localização. tal. Se o cara não mandar Mas localização, ele não ué, sai do lugar. hoje em dia, eu falo, porque o papai morou muitos anos aqui, então eu consigo, porque lá é um ambiente que eu tenho familiaridade, mas hoje, no que você não tem, você só joga no aplicativo e vai, e você não condiciona sua mente, às vezes, mais, você só segue, Sim, verdade. né? E tudo isso, quando a gente vai trazendo para os nossos modelos de negócio e tal, faz uma grande diferença. E nós que estamos passando por toda essa transição, quando nos deparamos com os mais jovens dentro da empresa, até o jeito de pensar, a cultura que aquela pessoa traz, a gente precisa saber mensurar isso para não ter grandes problemas, porque essa diferença de geração aí, se a gente não souber lidar, e é muito o que você disse, porque, infelizmente, eles não têm toda essa resiliência que a gente foi obrigado a ter, né? Porque a gente não tinha escolha. A gente disse, não, peraí, não tem para onde. Eu acho que é ruim, porque quem é mais idade, não todos que tem pessoas de idade que elas buscaram conhecer a tecnologia, mas ainda Sim. tem um pouco mais dificuldade de pegar rápido. Então a gente teve os dois. É verdade. O mais Isso. idoso, a minha, de dentro de casa, minha mãe, minha sogra, né, Sim, já está sim. com 70 e poucos anos, elas têm dificuldade. Justo. Assim, até hoje para pegar um Maps, ele falou, pega aí, pega o Maps, coloca o Maps e vem para cá. Ah, não dou conta de mexer com isso, então, ou Pede seja, Uber, né? eles não tiveram nada, então quando já tiveram uma certa idade, já tem dificuldade Com de, certeza. claro que eles Nós usam pegamos WhatsApp, essa fazer, transição. chamar de vídeo, o básico, mas às Faz, vezes né? que a tecnologia tudo entrega, eles não conseguem ter tanta facilidade de aprender, Justo. né? Então acaba que tem esse ponto. E a gente falando essa questão de lembrar, eu vou aproveitar esse de lembrar para fazer um gancho, porque eu queria entender um pouco, porque né, Gustavo falou um negócio aí que eu sou fã demais. Sim. Eu estava na feira, né, um dia eu estava até com meu filho, e a minha carteira, botei a mão no bolso e falei, cara, cadê minha carteira? Né? Na hora, até uma pessoa passou perto de mim, esbarrou, eu falei, putz, o cara roubou minha carteira. Aham. E aí eu, desesperado, né? Meus cartões ainda é de chip que você passa, eu falei, Sim, cara, sim. tem que ligar para o banco. Pô, mas eu tô sem a carteira, tenho um telefone
que, né, que No tá... negócio. Apesar que no meu telefone, eu tava com o telefone, foi só a carteira, eu puxo aqui na internet, já vejo o número do banco e já ligo para bloquear tudo. Falei, puta, mas eu não sei nem o número do cartão, sem nada. Né? Naquele dia, a sorte que a carteira caiu, alguém achou, aí escutei, foi até na feira do Guará, e o pessoal chamou lá, ó, Legal. fulano de tal, né, achamos seus documentos, vem aqui na administração e tal. Graças a Deus teve uma boa alma que foi lá, deixou tudo, um rapaz lá, e eu peguei minha carteira. Só que a primeira coisa que eu cheguei, quando eu falei, cara, eu vou pegar tudo que eu tenho de informação dentro da minha carteira e vou jogar para uma planilha. A gente entra na questão da planilha do processo. No processo que eu preciso criar. Assim, hoje eu tenho, né, obviamente tem que ter backups, porque ali eu tenho uma planilha onde eu tenho todas as informações de todos os cartões que eu tenho. Porque tem o meu, tem do meu filho, tem da minha esposa. Acontece alguma coisa, some no cartão dele, ó, cartão tal, cancela aí rapidinho. Hoje tem aplicativos que você guarda senhas, assim como você pode guardar documentos em nuvem, né? Sim, só que Porque aí... se eu chegar na Lan House, se eu pegar o celular de alguém, se eu usar um navegador, você consegue resgatar Eu suas tirei ainda da informações. parte celular, porque eu pensei assim, ele tá offline, né? Porque aí a questão da, né, você não ter Você tem todas conexão, as porque se eu opções, perdisse né? o celular, Você tem as opções. se eu perder o celular, eu tenho, né? Mas tem opção também, mais até rápido de nuvem, mas eu sou fã da planilha. Aí você falou planilha, eu falei, nossa, tem que conversar com o Gustavo aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. Assim, como você estrutura essa parte, você falou que é uma parte mais de gestão, a empresa, né? Porque acho que tem a gente aqui para trocar informações e ensinar outras pessoas, até para mim saber qual que é o seu modelo, ver o que a gente pode somar com a turma aqui do Cicast. Então, a gente, quando a gente fala do modelo de gestão, a gente primeiro começa na parte financeira, né, / contábil, a gente entender um pouco se de fato aquilo ali está dando lucro ou não, né? Então, toda a estruturação ela começa, inclusive a gente tem assim reuniões de resultados que a gente passa todos esses indicadores e periodicamente a gente faz isso mensal, com menos pessoas, trimestral com todos os líderes. Então começa com a estruturação que a gente tem financeira. Nessa estruturação financeira, a gente tem basicamente ali um DRE, que é importante a gente ter sempre acompanhamento do DRE com base em fluxo de caixa e com DRE com base em competência. Por que eu bato essa tecla? Porque como no Solar eu tenho projetos que eu fecho hoje e eu recebo hoje, mas eu vou entregar daqui 4 meses, se eu olho um DRE somente com fluxo de caixa, é um problema. Porque muitas vezes eu estou tendo aqui um lucro aparente, mas eu tenho ali compra de kits futuros. Então, basicamente, eu fecho sempre o DRE, eu sempre fecho os dois, eu sempre avalio os dois. Que o DRE, o que se compõe o DRE? Né, para todo mundo entender. O DRE eu tenho ali, na primeira linha, todo o faturamento, depois eu tenho ali deduções, que tem devoluções, e também já a parte de impostos, né, que em grande maioria no Solar é PIS, COFINS, né, exceto alguns estados que têm ICMS, e aí eu tenho já o lucro líquido, né, que basicamente daquela operação, desculpa, a receita bruta e a receita líquida daquela operação. E aí eu entro nos custos diretos. Aí, para mim, é um dos grandes problemas. Por quê? Porque a grande maioria do mercado trabalha com markup. E aí a gente já tem há 2 anos, depois de algumas aulas que a gente fez com o material do pessoal do G4, a gente comprou alguns cursos dele, um dos cursos era a plataforma financeira, a gente entendeu que a maneira de se monitorar se a venda vai dar lucro ou não por markup é totalmente equivocada, porque eu dependo do price, ou R$5.000, e eu utilizo esse mesmo markup como vantajoso e meio, eu tenho um grande problema. Por quê? Porque existem outras variáveis que não é somente o kit fotovoltaico, que tem preços diferentes. E a gente começou a trabalhar, tem 2 anos, com margem de contribuição, que nada mais é também, a gente chama de lucro bruto, que nada mais é eu pegar a receita líquida e deduzir as despesas variáveis. É que no Solar nós temos comissão, nós temos a montagem, nós temos a engenharia, nós temos toda a parte de periféricos, a parte AC, que a gente os periféricos, a gente tem toda a parte, no caso de uma obra civil, tanto de uma obra, infraestrutura de obra civil, e também materiais civis. Então, assim, eu tenho que colocar ali nessa margem de contribuição tudo aquilo que é variável. Então, aí eu consigo trabalhar com margem de contribuição, que é um dos indicadores. Então, eu tenho basicamente no comercial, eu tenho a meta de margem de contribuição que eles têm que me entregar, e o operacional tem que reduzir aquela margem de contribuição. Então, por exemplo, se o comercial entregou 20% de margem de contribuição,
o meu time operacional tem que reduzir em 15% essa margem de contribuição que ele entregou de 20%. Ou seja, ele tem que pegar aquilo que foi trabalhado e tem que, na negociação, na compra, ele tem que conseguir reduzir aquilo. Tá? Então a gente tem isso, e aí depois eu tenho as despesas fixas, né? Mas aí você trabalha só para. Quando você fala essa margem de contribuição de 20%, por assim, você já avalia para um cenário meio que você fez uma prévia antes. Exatamente. Mas assim, agora você joga para o teu tipo de compras lá, por exemplo, de instalação, falou, ó, a gente fechou em 20, mas não quer dizer que a gente vai fechar em 20. Exatamente. Trabalha para aumentar essa margem. Exatamente. A margem de contribuição ela é construída com base em históricos. Todo mês eu regulamento ela, porque eu tenho um indicador que eu acompanho que é o custo das obras, que é o que me traz o número da margem de contribuição. Então, por exemplo, pega um exemplo simples. Lá, por exemplo, na região de Confresa, uma das regiões que a gente tem uma maior lucratividade, mas é a mais distante. Só para chegar lá é quase 150 quilômetros de chão. Então, por exemplo, lá o valor do reais por placa que eu pago lá está na casa aí de quase R$120 por placa. Então, eu uso esse parâmetro para me fazer minha precificação na margem de contribuição daquela região. Então, ou seja, quando eu falo que lá nada é média, então eu tenho uma margem de contribuição, eu tenho umas despesas regionais, e em cada regional dessa eu tenho uma margem de contribuição específica dali, e aí é importante eu tenho também uma inteligência de mercado que vê o preço daquela região. Então, tem região que eu consigo talvez tirar 25%, porque se eu colocar 20%, o preço está muito barato. 25% eu consigo ter uma margem maior, porque o preço daquela região é maior. Mas vai ter região que a competitividade é maior, por exemplo, Grande Goiânia, que eu vou ter uma margem menor, porque o preço é menor. Então, a gente acaba balizando. Quando a gente faz o desenho de orçamento, eu tenho lá o meu faturamento, eu tenho a margem por região para dar uma margem final que nós esperamos ali, e depois o lucro líquido, né? Então, só para responder isso, assim, sempre tem. Aí, por exemplo, o time operacional, ele tem que reduzir aqui. Como reduzir? Então, cara, se eu contratar 2 colaboradores ou um colaborador, colocar naquela regional para montar qual que é o custo dele, quanto que ele sai na última linha versus terceirizar ali naquela região. Então, ele tem aquele desafio de ter aquela redução do custo na ponta, que aí a gente trabalha, por isso que a gente trabalha com esses 2 números, né? Depois no DRE, da margem de contribuição, eu tenho os custos fixos, que também é um outro número que a gente trabalha bastante. Nós temos um orçamento em cima das despesas fixas, e a gente trabalha ali com toda a parte de orçamentação, e nesse orçamento nós temos gestores de pacote. Então hoje nós temos lá 10 pacotes, folha de pagamento, benefícios, despesas de viagem, manutenção com carros. Então eu tenho 10 pacotes onde eu tenho um gestor de pacote que ele cuida não só do setor dele. Então, por exemplo, eu tenho um lá que cuida das despesas de viagem. Então, ele tem que estar atento a todos os setores. Poxa, se é melhor abastecer com álcool, com gasolina, qual carro está tendo uma despesa maior ali com combustível, que ele pode reduzir. Tem um programa de cashback ali. Exatamente. Terceira. Você faz como? Você pega, aí você está falando que você, sei lá, 10 pacotes, deu exemplo, você tem um para cada gestor de pacote. Exatamente. Às vezes um gestor pode ter 2. Tem um, talvez tem 2. A gente consegue distribuir. Tudo na sua equipe do financeiro ou você do administrativo também? Não. São geral. O financeiro, por exemplo, o financeiro ele está ligado, ele cuida, por exemplo, das despesas financeiras que tem, taxa de banco e tudo, e a parte, por exemplo, de de imóvel, que a gente tem, por exemplo, aluguel, água, energia e tal. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas financeiras, mas são áreas distintas. Por exemplo, eu tenho um cara lá da TI, ele cuida de toda a parte de software. A proposta dele é tentar negociar um software maior. Poxa, alguém saiu, tirar a licença. Então, ele é o gestor de pacote. Ele é gestor de pacote da parte de software, ele tem que cuidar para reduzir. Exatamente. Então, o gestor você pega o setor. Exatamente, só que ele cuida de software da empresa toda. Então, eu pego, por exemplo, o cara, um exemplo, o cara que cuida, por exemplo, da frota de carros e da expedição, então ele é gestor da parte de carros. Tá, então, mas aí vamos pegar esse exemplo, que eu bem prático, do carro, do carro, para mim... Quem que é o gestor dos veículos? É o sua logística? É um cara que cuida do meu estoque, e ele cuida dos carros também, e ele fecha o frete, ele cuida dos carros, e ele cuida do meu estoque. Então, ele é o gestor. Então, não necessariamente são lideranças, pelo contrário, a gente quer trabalhar esses gestores para serem futuras lideranças. É a maneira de desenvolver a liderança dele. Então, a gente tem esse orçamento, a gente tem uma reunião mensal, onde a gente trata. Teve desvio no orçamento fixo, ele tem que apresentar tanto um plano de ação, um motivo do desvio, um plano de ação em cima daquilo, justificativo, e o que ele vai fazer para reduzir nos outros meses para alcançar aquilo, né? Então, assim, só nessa estrutura de orçamento, né? Então, a gente tem
toda uma parametrização. A gente startou isso no final do ano passado, e a gente vai começar a bonificar orçamentos, né? Esses gestores de pacote, coisa simples, né? O cara conseguiu uma redução de 10%, de 5%, um plus ali para o cara, né, no salário dele, um percentual no salário. Então a gente tem traduzido isso também para ser um atrativo, né? Se não tiver um retorno também, a pessoa se desmotiva. Então a gente tem trabalhado esse mecanismo para que haja controle das despesas fixas, né? E aí, no última linha, nós temos ali, no caso, o lucro líquido, aí tem lá, antes, né, dos impostos, né? A gente está no lucro real, por exemplo, então tem impostos sobre a lucratividade e o lucro líquido pós os impostos. Então, só nessa estrutura de DRE, eu trouxe aqui para vocês, assim, alguns números que a gente acompanha em cada etapa do DRE, que é o que importa para qualquer empresa, aquela última linha. Poxa, o quanto aquela empresa está sendo, né, tá dando lucro ou não, a saúde da empresa. Mas você faz nesse DRE, assim, você falou, você faz porque você tem uma média, né, que todo mês você vai acontecendo. Mas você faz um previsto e um realizado? Você sempre faz daí? Sim. O previsto é isso, pessoal, baixou, exatamente. Em todas elas eu tenho um lucro previsto e realizado. Então, assim, toda essa parte financeira fica na minha mão e tudo. E aí a gente explora muito isso, porque aí eu tenho um DRE por braço de negócio, eu tenho um DRE por loja. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 10 lojas no Brasil todo. Então, assim, eu faço o DRE por loja. Gustavo, eu tenho um franqueado, DRE é por conta dele? Não, porque aquele franqueado, ele tem um faturamento, ele tem uma margem de contribuição e ele consome recursos da matriz. Então, por exemplo, o financeiro, eu faço um rateio, parte o financeiro ele tem que pagar. Então, eu faço o DRE tanto a gente tem lojas próprias e lojas franquias terceiras. Então, o franqueado tem um DRE que eu monitoro, que é o DRE daquilo que é meu, né? Lógico que ele tem que fazer o dele, a gente recomenda e tudo, e o DRE das minhas lojas. Então, eu faço isso, apresento. Então, assim, a gente tem isso muito segmentado e sempre olhando, né, planejado versus realizado. Então, isso para mim, assim, é crucial essa parte de indicadores. Ainda na parte financeira, a gente também tem um controle que a gente chama controle de fluxo de caixa, que basicamente é enxergar de maneira clara quais são as minhas contas a receber, contas a pagar desse próximo mês. A gente faz sempre a janela M+3, ou seja, nos próximos 3 meses, janela de contas a receber, contas a pagar, qual a previsão de faturamento. A gente tem sempre 2 metas, uma previsão de orçamento, uma previsão de faturamento orçado e comercial, que são diferentes, tá? Então, assim, porque o orçado é o pessimista, né? O conservador, o comercial é esticando a corda. A gente sempre trabalha com os dois, então eu jogo essa previsão orçamentária. O comercial é mais realista, no caso. Não, o comercial é com a corda esticada. O comercial é que... Porque sempre que eu faço o desenho de projeção de faturamento, eu pego, por exemplo, o meu histórico e jogo um muito conservador no orçamentário, ok? E o comercial, exatamente, é a corda esticada. Cara, eu investi aqui com mais 3 vendedores, cara. Cada vendedor desse tem que vender R$150 mil. Então, a corda está esticada de acordo com aquela realidade e eu faço uma realidade ali orçamentária que é o pé no chão, até para ser alcançável para o cara também, para ele não ser frustrado. Exatamente, porque aí tem metas em cima disso, tá? Então, a gente tem esse controle de fluxo de caixa, a gente consegue ver caixa de fato, né, futuramente, o que eu tenho que comprar de kit, o que eu tenho que comprar de projetos, terrenos, né, a gente compra terrenos para a questão do invest. Então, todo esse parâmetro a gente discute, né, semanalmente e mensalmente, uma reunião um pouco mais longa, e discute um pouco a questão do fluxo de caixa que eu tenho que fazer. Poxa, esse mês aqui a projeção é menor, né, a gente tem alguns meses que a gente já sabe que é menor o faturamento, esse mês tem muitas contas a pagar e poucas a receber, o que a gente vai fazer? Então, a gente já faz essa cidade, né, de olhar caixa, e aí olhar tesouraria, olhar contas e contas. Então, assim, da maneira do lado financeiro, né, esses são os nossos principais indicadores. A gente dá uma olhada no balanço patrimonial e tudo, mas o grande foco está ligado a isso que eu comentei com vocês. Na parte comercial, aí existe um universo, né? A gente tem uma televisão que fica lá no comercial todo o tempo trazendo números, que basicamente né, a quantidade de leads recebidos. Então, a gente tem, a gente chama braços de venda, então tem um lá focado só no digital. Então, esse digital, a gente tem um funil específico, e a gente acompanha todos os indicadores, quantidade de leads que entrou, conversão da primeira etapa. A parte de tráfego pago, alguma coisa? Não, a gente hoje está terceirizando, a gente tem parte própria, parte terceirizada, a gente já bateu nas duas, a gente já teve aí 7 pessoas no marketing, né, time próprio, a gente terceirizou. Hoje a gente está meio misto, hoje a gente tem 2 pessoas próprias e resto terceiro. A gente
testando, né, e tudo, mas o Léo tem estudado muito marketing, tem feito vários cursos, então a ideia é a gente organizar, estruturar para ter mais próprios, né? Então a gente tem lá toda a parte de indicadores, que está lá a conversão de cada etapa do funil, quantidade de leads, quantas vendas foram vendidas, né, as metas dos SDRs, né, que faz a pré-venda, as metas dos vendedores, né? A gente tem metas específicas para a área, né, de serviços, metas específicas para a área de distribuição, metas específicas, né, e a gente olha tudo isso, né? Quantidade de leads, quantidade de propostas que foram feitas, quantidade de contratos assinados. Então a gente tem todo ali, olha o ROI, né, quantidade que eu investi, o quanto que me deu retorno em cada centavo de marketing investido. Então a gente faz todo esse acompanhamento na parte comercial, na parte de financiamento, verificando, e aí é uma área densa também, poxa, o que chegou para a gente de financiamento, o que chegou que já foi rejeitado da primeira etapa do financiamento, e aí eu tenho um trabalho específico para essa primeira etapa, o que foi aprovado, mas não fechou, então eu tenho um trabalho específico ali, né? Então a gente tem uma das cadeiras do comercial que é Inside Sales, ou seja, aquilo que trouxe para a mesa e não fechou. Então esse pessoal trabalha nessa massa morta, tanto das nossas lojas como das franquias. Passou ali uma janela ali de 30 dias, tem uma equipe trabalhando em cima dessas propostas que foram feitas que não foram consolidadas, né? E tem uma outra massa também que trabalha em cima de nutrição daqueles leads que não transformaram em proposta, trazendo ali, né, mensagens, e-mails, enfim, para manter aqui, eu existo, estou aqui, estou para te servir. Então, a gente tem todo esse mecanismo, né? São vários indicadores que a gente acompanha todas essas métricas no comercial. E na parte operacional, a gente tem alguns indicadores também específicos que está ligado a toda a parte de suprimentos. Aí eu estou falando, poxa, o preço do frete, a gente trabalha como toda a parte operacional, reais por quilowatt-pico. Então, a gente já trabalhou com percentual em venda do kit, hoje a gente trabalha com tudo reais por quilowatt-pico. Então, eu tenho lá o preço da venda, o preço da minha industrialização, estoque, a equipe de estoque, a embalagem que eu utilizo. Eu tenho lá a precificação do frete, da parte de industrialização, e aí eu caio, né, para a parte de montagem. Qual que é o reais por quilowatt-pico na última ponta, na última linha? Então eu verifico tanto terceiro quanto próprio. Eu tenho sempre uma comparação da equipe própria e terceira, esse comparativo de reais por quilowatt-pico. A gente acompanha também acidentes, backlog. O que é o backlog? Poxa, se a empresa parar hoje com tudo vendido, quantos dias com a equipe que eu tenho para montar tudo? Então, eu tenho sempre acompanhamento desse backlog para ver se, poxa, o backlog está subindo, eu tenho que contratar mais pessoas. Então, a gente acompanha muito essa parte da montagem, isso, além de despesas de viagem, algumas coisas que a gente tem específico. E na engenharia, a mesma pegada, também reais por quilowatt-pico. A engenharia, a gente acompanha também o percentual de aprovação dentro Goiás, o DF, o Mato Grosso, poxa, quanto está percentual de aprovado os nossos projetos e quanto também aprovação na vistoria na primeira etapa. Então, a gente acompanha também esses números. E, por último, a gente tem uma área de sucesso do cliente, que basicamente a gente mede o NPS, tempo de atendimento do cliente, na ponta a gente consegue medir isso, né? Quantas reclamações que de fato é problema, aí a gente coloca o número não reclamação pelo volume nosso, quantidade de reclamação pela quantidade de projetos também que a gente tem, para a gente ter um percentual em cima disso, né? Hoje a gente chega a bater 100 contratos por mês. Então, existe esse acompanhamento para saber, poxa, quantos projetos, quantas reclamações de fato são reclamações de fato tem, representa no meu volume total daquilo que eu tenho vendido. Então, a gente também acompanha isso para ter isso na ponta, porque tem muita reclamação que não procede, né? O cara troca o Wi-Fi dele e fala que ele, né, que a internet, que o sistema dele parou de funcionar e não é fato, e precisa trocar tudo isso. Então, assim, basicamente, eu estou trazendo os principais indicadores que a gente acompanha. Então, tem indicadores da diretoria, que a gente acompanha, que está lá no nosso dashboard, tem indicadores da gerência e indicadores individuais da turma. Então, a gente acompanha em níveis de KPI, né, vamos falar assim, os mais importantes, a gente desce no detalhe. Eu creio que deve dar na casa aí de quase 80 indicadores, de maneira geral, olhando todos os braços de negócio, esse acompanhamento. Basicamente, é essas planilhas, os números, o gerenciamento que a gente faz na ponta. Vai ter um BI que já trata isso? Não, assim, a gente tem um cara de TI muito bom em BI na parte do comercial. A gente trabalhava tudo um BI, continua.
porque parte está num software, parte está no outro. A gente estava usando o Pipe Drive para a parte de pré-venda, depois o Solari na parte pós-venda. Agora, o SunHub, cara, o SunHub mudou o cenário. O SunHub, ele consegue trazer mais na ponta. A gente está implantando o SunHub agora, porque desde a pré-venda... A plataforma é boa, a gente está falando. É verdade, não dá nem patrocínio. Mas, Fabão, assim, por favor, viu, Fabão? Fabão, Marcelão, bora, libera Pix. mais 2 vagas pra gente aí nas nossas imersões. Então, assim, que de fato, assim, eu não posso falar ainda experimental. Foi nos vendido isso e a gente vai conseguir ter... não está utilizando a sua totalidade. Mas não adianta. Eu sempre falo isso. O nível de detalhe que a gente quer entrar, ainda mais um solar que é novo, cara, não tem como fugir de um BI ou do Excel. Por mais que você tente, por exemplo, o antigo software, que a gente, eu vou falar o nome, mas que é o Solar, que é muito bom, cara, nós ajudamos o Solar a desenhar, a montar a grande maioria do que tem. Somos, né, próximos assim, do pessoal que é o dono, eles estavam lá naquela imersão lá do Juliano, e a maioria das coisas que está desenhado lá hoje, cara, foi tarefinha de casa que nós passamos, né? Por quê? Porque é muito específico, né? Então, por exemplo, se eu quero saber o tempo de atendimento do contrato meu, a linha do tempo, quanto tempo eu entrego o contrato segmentado, eu vou ter que jogar para uma planilha, cara. Por exemplo, quanto tempo da assinatura até a entrega, da entrega até a montagem, da montagem até a homologação. Então, assim, é muito segmentado que vou ter que jogar para uma base de dados, trabalhar esses dados. Então, de fato, né, assim, eu tenho um RP para a parte financeira, eu tenho um Chat Guru, um software justamente para gerenciar a parte de comunicação via WhatsApp, tempo de atendimento. Então, tem que jogar para uma plataforma e trabalhar isso no Excel, no BI. Não tem como indo para o SunHub, eu eliminei 3 ferramentas, né? Show. Que ficou concentrado no só. Um era a agenda, Google Agenda, para a galera poder, pré-venda, olhar para a agenda do cara lá e ver se podia marcar o compromisso ou não. Sim. E-mail, já está lá dentro dele, né? Geração de proposta, a gente utilizava outro gerador de proposta para poder olhar, né? E o próprio CRM. Então a gente estava com Pipe Drive, vinha SolarMart, aí vinha não sei quem, aí, ali dentro tá faltando botar só o monitoramento de usina ali dentro. É verdade, vai ficar tudo numa coisa só. Mas teoricamente hoje eu estou agora com 2 ferramentas. Então assim, isso facilita a vida da galera, né? Então assim, ele deu ganho, já vai pro funil de pós-venda, e que já gera o contrato, e que já tudo mais. Então, eu não quis utilizar a parte de contrato deles, né? Eu preferi deixar passando por uma pessoa, porque se você, eu acho meio solto você deixar o contrato na mão do vendedor. Entendi. Ele tem o poder, por mais que o contrato esteja ali já no formato que você já colocou e tudo mais, bicho, mas se ele alterar, por mais que você configure e tudo mais, mas eu prefiro que o contrato passe na mão de uma pessoa, porque quando essa pessoa pede para assinar, a assinatura do Gov vai a minha, né? E ela já tem a minha senha, mas é uma pessoa da minha segurança, já fico mais tranquilo do que automatizar tudo também. E você falou do contrato, eu queria fazer uma pergunta pro Diego em relação a justamente isso. Você que está na parte jurídica, qual que é a maior dificuldade que você observa nas empresas que vocês assessoram, e até também no aprendizado junto com o Grupo Eficiência? Você poderia passar para a turma aqui, assim, cara, isso daqui é uma coisa que todo mundo não está se atentando, está errando, e vai dar problemas sérios aí para a empresa, e qual que seria quando a gente fala dessa parte jurídica, de estruturação da empresa, eu acho que seria difícil de definir, mas algumas áreas que chamam muita atenção. A gente faz muita assessoria na questão dos contratos de compra e venda das usinas, e a gente vê muito amadorismo, porque a gente percebe, principalmente pequenos empresários, eles acho que eles ainda se buscam socorro na internet, sabe? Assim, são contratos que não traz segurança jurídica para nenhuma das partes, não define obrigações de nenhuma das partes. Então fica muito solto, você vê que não é algo específico para o solar, porque tem muita coisa que tem que ser discriminada ali no contrato, que diz respeito basicamente a só esse poder de negócio, né? Então você vê que a maioria usam contratos muito generalizados. Então começa nessa base aí. Outro gargalo que é muito importante destacar é a estruturação da empresa na parte de contratação. Porque a grande maioria das empresas, né, de solar, ela tem parte de colaborador CLT e grande parte prestador de serviço, desde na área comercial, montagem, essas coisas. Então, a gente vê quando
vai para o detalhe nas empresas, que muitas incorrem no que a gente chama de pejotização, que simplesmente mudou alguém ali numa função e pôs um contrato, mas que, de fato, se houver problema, ela vai cair aí na pejotização e vai ter um problema sério com isso. E outro grande gargalo é quando a gente vai especificamente para o braço de negócio de usina para investimento. Porque aí ela tem algumas características específicas, esse modelo de negócio precisa ser observado, a gente discutiu isso um pouco mais cedo. A gente sabe que, no futuro muito próximo agora, as concessionárias elas estão dificultando muito a vida da regulamentação desse tipo de negócio, só que a lei determina como ele deve ser feito. E a gente vê que as pessoas estão fazendo meio que, né, na cara e na coragem. Eles vão ter problema. A gente já está vendo alguns clientes, problema com usina sendo desligada, a gente fala fracionamento de usina, todas essas coisas, né? Agora, quando se faz desde o início da forma correta, não vai ter problema. Então, acho que os 3 grandes problemas hoje que chamam a atenção e que uma grande maioria tem essas 3 coisas aí, mais especificamente falando. Só um parênteses, um dos grandes problemas na parte contratual, e aí é só algo interessante que a gente vê. Cara, o vendedor, ele por mais que você treine, acompanhe, por mais que você, né, tenta todo o processo do início ao fim, ele normalmente tende a, na fala, tentar passar algo a mais que não é o combinado. Isso assim, eu tô falando, não tô terceiro, eu tô falando eu, Gustavo, na venda, muitas vezes passei algumas coisas, naquela ânsia de fechar aquele negócio, naquela ânsia de amarrar, naquela ânsia vamos falar assim, de finalizar numa concorrência, de passar algo, né? E muitas vezes algo que não seja intencional, ou muitas vezes o cara interpretou de um jeito, né? Para isso, a gente adotou uma prática de auditoria de contrato. Cara, todo contrato assinado caiu, tem alguém que vai pegar aquele contrato e vai... O senhor está ciente dessa etapa? Os principais, né? O senhor está ciente se tiver algum problema no telhado do senhor, esse problema é responsabilidade do senhor? O senhor está ciente se tiver um problema, por exemplo, no padrão do senhor existente, que a gente não conseguiu ver, pegou vários casos, que o cara tinha um famoso gato ali no problema, e na hora que vai trocar, se descobre que o cara quer jogar na minha conta. Então, ela fala aquelas coisas assim, que são difíceis de ser faladas numa venda, e aí essa pessoa fria fala com muita educação, com muito cuidado, mas deixa claro isso, essa auditoria. Por quê? E ela vai determinar claramente ali o prazo de entrega, vai determinar ali a questão dos equipamentos, que se tiver alguma sobra, aquela sobra é de quem vendeu. Vocês então, fazem assim, gravados daí, não? Cara, não fazer gravado, agora tudo é gravado. É gravado, é gravado, gravar sim, para poder sim. contrato. A gente tanto definiu isso como gravado, como também a gente colocou uma folha de rosto, tem as causas pétreas que o cara assina aquele resumo, né? Porque o contrato é um pouco extenso, a gente tem isso. Então, assim, tudo isso para deixar claro para o cliente, para alinhar bem as expectativas. Ah, não, mas o vendedor que falou aqui que se eu tiver algum problema aqui, é a responsabilidade de vocês. Ó, aquilo que a gente consegue ver, tá aqui as fotos, pelo jeito o seu carro está o correto, tudo, mas pode ser que tenha uma coisa por trás que a gente não consiga ver, que a gente não tem nem autorização para abrir. Então, eu estou deixando isso claro para o senhor. Então, é melhor ter uma discussão, uma rusga, às vezes até um cancelamento uma situação, da venda. Exatamente, um cancelamento da venda ali no começo, do que aquilo ser arrolado, porque aquilo ali na frente dá um problema. Então, assim, o contato é importantíssimo, mas e o treinamento é importantíssimo ser falado, mas é bom ter um intermediário ali que vai balizar se aquilo ali está correto ou não está correto. Então, a gente usa essa prática e tem dado muito certo. E isso eu falo que isso é uma grande problemática aí, porque... por exemplo, a gente trouxe a modalidade de, por exemplo, o cliente hoje ele paga 50% na entrega do material, os outros 50% na entrega da instalação. Sim. Tem cliente que ele entende que a instalação é a troca do medidor. Ixi, é o que mais acontece com a gente. Entendeu? Então, assim, aí aí você tem que olhar, cara, o que a gente trabalha? Vamos trazer uma situação de percentual, então? Vamos trazer 50%, vamos deixar 40% e 10% para a troca do medidor? Sim. Porque aí fica mais claro, fica mais não sei o quê, que aí você traz uma segurança também pro cliente, porque assim, também não adianta você colocar algo que é interessante, mas no final não vende. Sim. O cara entrou pela campanha desse diferencial, mas chegou lá no final, ele entendeu que ele queria só depois do relógio, então você tem que se adaptar, tem que fazer esse ajuste, fazer essa mudança. Mas essa questão de auditar o que o vendedor... Porque é o seguinte, existe o cliente que confia demais na empresa
existe o cliente que ele é veaco até a tampa. Sim. Isso. Né? Assim como quando você pega cliente advogado. Aham, Né? verdade, Que aí, é um então, problemão. assim, tem uma galera que você vê que o cara não leu o contrato, o nome dele estava errado, Uhum. ou às vezes o endereço dele estava errado, Sim. aí o material não chega lá no lugar, então assim, é um efeito cascata de diversas situações. Então a nossa briga lá hoje, galera, leia o contrato antes Sim. de vocês entregarem para o cliente. Por quê? Por mais que eu tenha pessoa aqui que faça contrato, tá ali só para isso, tal, não sei o quê, mas ela tá com sobrecarga. Aumentou vendas, aumentou o volume dela. Sim. Então, ela é humana, ela pode errar. Aí, só que aí se ela erra, você só pega o arquivo e encaminha para o cliente, vai dar bucha. E o cliente que não leu, só assinou o negócio lá e confiou no cara, às vezes o cliente era teu amigo. Sim. O cara, né, Rafael, porque tá tudo certo, eu só assinar e manda lá para ele lá de volta. Pô, mas isso daqui não... Entendeu? Aí vai o efeito cascata de tudo. Aí a minha logística aqui que entrega o material não consegue chegar, liga pro cara, o telefone tava errado, isso, aquilo. Então, assim, isso. E aí você pegar o integrador, cabeça pequena, o empreendedor, mente pequena, que tudo ele vê como gasto. Sim. Ele fala, pô, mas eu vou colocar uma pessoa aqui só para auditar contrato, isso vai me gerar quanto a mais? Sim, sim. Isso vai te gerar muita coisa a mais. Mas é que eu Não é percebo- só o dinheiro que vai entrar por conta lógico, disso. é lógico. É o tempo que a tua empresa vai ganhar, a Sim. gestão de poder atender mais clientes por conta de um processo que está sendo eficaz Sim. e evitando problema. Sim. O vendedor, porque isso que acontece? Como é que você resolve para o vendedor para ele não ficar triste quando ele perdeu uma venda ou quando aconteceu um negócio que estava assinado teve que ser desmanchado? Uhum. Quando ele está com o funil cheio. Exatamente. Tem Se o outras cara tiver, oportunidades. bicho, minha única oportunidade era o Rafael de eu vender um negócio. Fiquei trabalhando com um cara ali, tal. Não aconteceu a venda. Pô, esse mercado é ruim, cara. Esse mercado não funciona. Exatamente. Pô, meu amigo, você só prospectou um cara. Exatamente. E às vezes é uma venda alta que você bota todas as suas Não, fichas ali, e aí você, e expectativas. Rafael, eu vou te falar, é inevitável. O cara já tá pensando no carro, na dívida que ele vai quitar, no carro que ele vai trocar, no não sei o que, aí ele sim, perdeu essa viagem. tua venda, ele perdeu tudo, irmão. Exatamente. Ele perdeu tudo. É porque as vendas, tem vendas altas, né, no solar, e o cara Sim. já Só que, coloca aquilo só que na para conta você, do- só que para você sonho fechar dele. uma venda grande, você tem que estar com pelo menos 20 grandes no mesmo nível de fechamento para você conseguir Exatamente. fechar um agora. Exatamente. Não é simples. Sim, sim. Tem muitas variáveis. Galera, estamos chegando no final aqui, porque se a gente for falar aqui, vai por umas 2 horas, porque tem muito assunto bom aqui. As Pelo menos esse eu brigas gosto. estão O gritando. pessoal também aqui tá bom, já estamos aqui 1 hora e Os pouco. caras comeram lá no Gerivá. pô. É, Não adianta nem. Você vai fazer marketing, não existe, porque já é um. Tem Não. 200 anos que eu. Desde quando eu nasci, passo lá em Gerivá. Goiânia, tem um Gerivá, né? Exatamente. É verdade, a parada aqui fica bem no meio do caminho de Exatamente. Brasília para Goiânia, né? Exatamente. É isso daí. E para a gente encerrar, eu queria, né, cada um colocasse o seu ponto aí, porque a gente tem, né, aqui no DCCast, como a gente conversado um pouquinho antes, é gerar conexões para melhorar e mudar a vida das pessoas, né? Sim. Que é o nosso propósito aqui, Sim. tanto na nossa empresa, mas também no nosso podcast aqui. Sim. E aí, no que a gente falou, e eu acho que de cada um pode falar o que se sentir à vontade, se for na questão do solar ou do pessoal ali, Sim. o que vocês poderiam passar aí para os ouvintes aqui do DCCast aí, algo que, né, pode mudar e conectar essa pessoa aí a melhorar e tornar a vida dela um pouco melhor? Por uma experiência de vida ou por Sim, própria empresa. ok. Não, assim, eu contei um pouco da experiência minha, né? Eu acho que propósito e destino caminham juntos. Então, quando eu entendo o meu propósito, fica mais claro o lugar que eu tenho que chegar. Então, de fato, assim, o que a gente fala muito isso com os nossos colaboradores, a gente fala isso muito com meus filhos, né? Entenda o seu propósito, entenda o seu lugar, né? A gente tem hoje, em tudo é massificado, em tudo existe um efeito manada em muitas coisas na sociedade, e normalmente as pessoas se perdem a identidade nesse processo, né? Então, assim, a pessoa tem que entender o propósito, a pessoa tem que entender por que ela está nesse mundo, a pessoa precisa entender, sabe, o caminho que ela vai seguir. Então, assim, esse entendimento de propósito, de identidade, vai facilitar a questão do destino, vai facilitar a questão dele entender o que Deus tem para a vida dele entender e discernir o caminho que a casa dele vai tomar, ele entender a carreira profissional que ele vai seguir, né? Assim, tem muita coisa que a gente escolhe, o Diego falou, mas tem muita coisa que a gente é escolhido e as coisas vão se juntando. O que deve haver em nós é trabalho, é empenho, né? É dedicação, é visão. E eu vejo que esse entendimento de propósito e de destino faz com que gerem pessoas na sociedade que são visionárias, né? E o visionário não é só aquele que é um bilionário da vida, que é visionário. O visionário é aquele, uma dona de casa que ela entende que ela tem que gastar tempo ali com
da criação dos filhos dela ali, que mesmo que ela não tenha uma alta renda, ela vai investir aquele tempo ali, vai fazer dali homens e mulheres melhores para a sociedade. Então, o visionário está ligado a isso, né? A entender o propósito, a minha identidade e proporcionar aí um bom destino, né? Ter um destino pessoal e proporcionar um bom destino para aquelas pessoas que estão próximas de mim. Né? É isso. Eu acho isso acho muito legal esse tipo de conversa, porque, né, a gente só aprende. E eu sempre falo, quando tem a oportunidade, eu tenho uma história de muitos desafios. Deus foi muito bom comigo, mas muito misericordioso, e graças a Deus a gente chegou e eu cheguei em alguns lugares que eu nunca imaginei que chegaria. Mas quando aquela conversa, né, o que eu poderia falar para o Diego lá de 18 anos de idade, e é o que as pessoas talvez estejam ouvindo aí, um grande segredo é entender a fase que você está na vida. Porque eu, quando estava na faculdade, queria estar como um advogado de 10 anos de profissão. Então, eu sofri algumas coisas, até psicologicamente, fisicamente, por não entender a fase. Né? A gente estava falando de idade, a maturidade ela é uma bênção na vida da gente, porque a gente começa a entender melhor essas coisas. Né? Tem algumas coisas que vão vir com o tempo, não adianta. A própria palavra de Deus fala que há tempo para tudo. E há tempo que você tem que plantar. E geralmente é um tempo mais doloroso, né? Um tempo mais difícil. Mas não tem colheita sem plantio. Então, entenda o seu momento na caminhada. Porque se você entende, você fala assim, não, esse momento é o momento do plantio. Não, esse momento agora é do desfrute. Não, esse momento agora é de parar. Não, agora é de acelerar. Então, entender a fase e o momento. E aí, o resto, a regra é básica. Faça o seu melhor, se dedique, se qualifique, estude, dê o seu melhor, porque a colheita, ela vem. Né? Basicamente isso. Muito bom, galera. Obrigado aí. Isso aí. Fechamento. Siga nas redes sociais aí, né? Gustavo S. Cortes aí, Lux Solution, Diego também. ADV, Diego Neiva. Segue a gente nas redes sociais também aí, para a gente acompanhar um pouco mais desse conteúdo. Sim, Yuri, bota aí nas descrições aí do vídeo para todo mundo assistir. Agradecer aqui a presença, né? A gente pegou meio de surpresa aqui, vocês. A gente gosta disso, porque aí o melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu não gosto de conversar script, muito. Isso aí, nada. Chega, já fica sabendo a história. Falei, não, vamos, já que a gente tem que conversar para se conhecer melhor, então vamos. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, isso aí. Porque aí você já pega o cara na saia curta, né? Justamente. E aqui a gente. Legal, eu sei, claro, que eu reconheci vocês antes. Sim. Então a gente sabe, e também por indicações, eu também sou muito precavido na hora de chamar, mas a gente tem essa preocupação do nosso canal de trazer gente relevante. Legal, obrigado pela oportunidade. Muito bom. Obrigado, galera, mais um DCcast aí, compartilha se gostou e um abraço, até a próxima. Valeu. Isso aí. Valeu, gente. Valeu. Valeu, galera. Muito bom, pai.